Pois é, pessoal, a rodada da segunda-feira deixou vários pontos aí em aberto para a discussão sobre o Campeonato Brasileiro, né? Primeiro, a derrota do Corinthians, mais uma, 16ª campanha do segundo turno, uma queda vertiginosa, uma queda esperada. Afinal de contas, o que o time treinado pelo Fábio Carille fez no primeiro tempo foi muito mais do que o mais otimista dos alvinegros poderia esperar. No entanto, não era para cair tanto. Não era para cair dessa maneira. E o time despencou. Tem apenas 6 pontos de vantagem sobre os seus dois próximos perseguidores, Santos e Palmeiras. Um Palmeiras que sinaliza um crescimento, uma ascensão depois da troca de técnico. E um Santos confuso, vivendo até uma certa crise, mas próximo também do Corinthians tentando alcançá-lo. Parece pouco a diferença de 6 pontos. No entanto, ela é proporcionalmente maior do que aquela diferença que víamos ao final do primeiro turno, que era de 8 pontos, mas faltavam 19 jogos para cada uma das equipes. Agora faltam 8, ou seja, poucos pontos em disputa, apenas 24, e o Palmeiras ou o Santos, um dos dois, tendo que tirar essa diferença. O Palmeiras tem a vantagem, digamos assim, de ainda enfrentar o Corinthians, pode derrotá-lo e, consequentemente, reduzir essa diferença pela metade, dependendo apenas de si. Embora o jogo vá acontecer em Itaquera, no campo do Corinthians, com essa famigerada torcida única, né? Então apenas corintianos acompanhando a partida no estádio. É importante ressaltar que nessa altura do campeonato, o Corinthians tenta, com sua equipe que é limitada, seu elenco que não é um elenco tão farto, a gente já sabia disso, falávamos sobre isso desde o começo do ano, não do campeonato, tenta sobreviver à liderança, ele tenta segurar a ponta da tabela. É um momento em que os dirigentes do Corinthians precisam proteger o elenco e o técnico com a sua equipe, a sua comissão técnica. O Carille precisa de apoio com os seus jogadores. Não adianta, a essa altura, alguém ficar buscando culpados. Cabe aos corintianos tentar a sobrevivência, ganhando o jogo contra a Ponte Preta, mantendo pelo menos 6 pontos sobre o Palmeiras antes do confronto que vai acontecer na rodada da outra semana, e aí jogar até pelo empate contra os palmeirenses, apostando, de repente, no desequilíbrio do Santos. E mesmo que o Santos derrube aí um pouco mais a distância, convenhamos, o Santos não tem inspirado tanta confiança. O Palmeiras parece ser o time que mais ameaça a equipe do Corinthians. E do lado palmeirense é importante ressaltar que o crescimento é nítido, o que mostra o quão equivocados estavam aqueles que se recusavam a discutir o estilo de jogo do Palmeiras, campeão brasileiro 2016, especialmente o segundo turno, que foi de um futebol tosco, incompatível com a qualidade do elenco, o investimento feito pelo clube, e que nesse ano, a ilusão coletiva de que o time campeão jogava bem e não jogava bem, num campeonato de times ruins, num campeonato sem boas equipes, um time ruim vai ser o campeão, porque são pontos corridos. Alguém tem que ganhar o campeonato. E foi assim que o Palmeiras, do segundo turno, que era uma equipe que praticava um futebol feio, acanhado, velho, superado, tacanho em alguns momentos, ganhou o Campeonato Brasileiro. Foi merecido, evidente que foi, fez mais pontos. Esse é o nível do campeonato, paciência. Mas aquela ilusão coletiva fez com que o técnico campeão no ano passado, Cuca, voltasse nos braços do povo em 2017, no lugar do Eduardo Batista, que ainda iniciava um trabalho. E o resultado não foi bom, a ponto de o próprio Cuca, em comum acordo com o Palmeiras, deixar o comando da equipe, e aí o cargo de técnico caiu no colo do Alberto Valentim, que em 3 jogos, é verdade, contra 2 adversários que lutam contra o rebaixamento, e um Grêmio muito desfalcado pensando na Libertadores. Mas foram 3 jogos em que o futebol apresentado pelo Palmeiras foi melhor. A ideia de jogo, a proposta, aquilo que o time tenta apresentar em campo e até apresenta, é bem mais interessante, bem mais promissor do que o que vimos sob o comando do Cuca, especialmente aquela última partida contra o Bahia, que foi uma atuação pífia da equipe do Palmeiras. Então é preciso que o Palmeiras entenda que nesse primeiro momento a missão de Alberto Valentim era e é colocar o clube na Copa Libertadores em sua fase de grupos na temporada 2018. Ponto. Se porventura aparecer a oportunidade e o Palmeiras comer o bife, ficar com o Campeonato Brasileiro, ganhar o bi, ótimo, maravilhoso, sensacional, seria épico e histórico, ainda mais numa disputa com o seu grande rival, que estava 15 pontos à frente do Palmeiras ao final do primeiro turno. No entanto, se porventura precipitarem as coisas, até um futuro mais promissor em 2018, caso o novo treinador realmente comprove condições de ir adiante com essa equipe, com esse elenco, isso pode ficar comprometido. Então é preciso que o Palmeiras pense um passo de cada vez, rodada por rodada, mirando o seu objetivo a curto prazo, o mais imediato, o mais factível, que depende só dele, a vaga na Copa Libertadores.
Agora, se o Corinthians vacilar e o Palmeiras conseguir reduzir a distância e vencer o jogo em Itaquera, evidentemente vai correr em busca do título com mais convicção. Mas o mais importante, nesse momento, né, é pensar num futebol melhor, compatível com o elenco caro que o Palmeiras possui. Muito investimento, muito dinheiro significa bons jogadores. Bons jogadores têm que formar boas equipes. Boas equipes têm que praticar bom futebol. Bom futebol vai levar essa equipe, esse time, esse clube a vitórias e, consequentemente, a conquistas. Funciona assim. Há exceções? É verdade, há exceções. Mas funciona assim. Não fosse desse jeito, ninguém se preocuparia em ter receita para contratar jogador, para poder montar estrutura, né? Põe qualquer time e vamos em frente. O Palmeiras pode estar encontrando o seu caminho com Alberto Valentim. E se não for com ele, com algum outro, mas que seja capaz de tirar o melhor desse elenco. É isso aí. Saudações!